Vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor nesse instante. No último domingo iniciamos uma série na carta do apóstolo Paulo a Tito, e nós vamos, nesta manhã, continuar esta série. O texto da pregação são os versículos 2 a 4 do capítulo 1, mas antes faremos uma leitura do capítulo de número 3. Tito, capítulo de número 3, versículos de 1 a 7. Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Agora vamos ao capítulo de número 1. Nós já ouvimos uma pregação no versículo 1, por isso eu vou ler mais uma vez este versículo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Agora o texto da pregação desta manhã. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, pedir a bênção do Senhor para que nós possamos entender e aplicar a sua palavra. Oremos. Ó Senhor Deus, nesse instante, Senhor, vamos ouvir a exposição da tua palavra. E nós sabemos que ela só pode alcançar o nosso coração se o Senhor graciosamente agir. Por isso pedimos que o Senhor conceda graça àquele que haverá de pregar a tua palavra, para que o faça com fidelidade ao texto, para que não procure de forma alguma deturpar, distorcer a tua palavra, que ele nos conduza a teu Filho Jesus Cristo e retire os nossos olhos da terra para o céu. Concede, Senhor, a todos nós que ouviremos um coração manso e humilde, à disposição de dizer como Samuel, fala que o teu servo ouve. Que a tua palavra então venha ao nosso encontro, para mudar a nossa maneira de pensar e agir, para conduzir-nos à obediência ao Senhor e aqueles frutos que são por Jesus Cristo para a glória do teu nome. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no último domingo nós aprendemos algumas informações sobre a carta de Paulo a Tito. Ouvimos que Paulo escreveu essa carta a Tito, que estava lá na ilha em Creta,
como representante do apóstolo Paulo, para concluir naquela ilha, em diversas igrejas, o processo de plantação daquelas igrejas. E observamos que Tito estava enfrentando algumas dificuldades. Uma das principais dificuldades era a oposição de falsos mestres cuja doutrina não estava de acordo com a verdade e cuja vida não era uma vida piedosa. Então, por isso, desde o primeiro versículo da carta, o apóstolo Paulo começa a destacar a íntima relação entre o ministério da palavra, a fé, o conhecimento da verdade e a consequência disso, que é uma vida piedosa. Mas tudo isso, todas essas coisas que nós observamos no último domingo, giram em torno de um tema. E isso pode ficar claro quando podemos observar que no texto grego, nesses 4 primeiros versículos, que são a abertura da carta, nós temos apenas 3 verbos. E os verbos que lá estão são prometeu, manifestou, me foi confiado. Cada um desses 3 verbos tem relação com a expressão, a esperança da vida eterna. Ela foi prometida, a vida eterna foi prometida, foi manifestada e a pregação da vida eterna foi confiada ao apóstolo Paulo. Então, o tema que domina esses 4 primeiros versículos, a abertura da carta, é este: a esperança da vida eterna. É por isso, então, que nesta manhã eu vos anuncio a palavra de Deus sobre o seguinte tema: em Cristo, Deus nos prometeu a vida eterna. E nós vamos observar em nosso texto 3 pontos. Primeiro, essa promessa foi feita na eternidade. Segundo, essa promessa é plenamente confiável. E terceiro, essa promessa se manifesta por meio da pregação da palavra. Então, em primeiro lugar, devemos observar que essa promessa foi feita na eternidade. Paulo nos diz que Deus prometeu a vida eterna antes dos tempos eternos. O que isso significa? Significa que antes que Deus criasse qualquer coisa, na eternidade, quando nenhum dos eleitos de Deus existia ainda, Deus fez essa promessa. E se não existia ninguém, apenas as 3 pessoas da divindade, a quem Deus fez esta promessa? Nós podemos entender isso quando lemos a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, onde o apóstolo, falando sobre Deus, diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação, a vontade de Deus, conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, nós não existimos, mas a graça nos foi dada por meio do nosso representante que lá estava, o Senhor Jesus Cristo. Antes que o tempo existisse, diz Paulo, a graça foi concedida e a vida foi prometida por Deus em Cristo Jesus. Isto quer dizer que a nossa salvação tem sua origem única e exclusivamente em Deus. Quer dizer que na eternidade, o Pai prometeu ao seu Filho Jesus Cristo conceder a vida eterna a todos aqueles que fossem dados ao Filho. Esses que em nosso texto, no versículo 1, são chamados de eleitos. E então é maravilhoso pensar sobre isso. Que a esperança da vida eterna que nós temos agora está baseada, tem sua origem em uma promessa feita na eternidade. Portanto, a salvação não nos foi prometida depois que nós demos início a alguma coisa. Ela não foi prometida depois que nós tomamos consciência dela e pedimos a Deus que nos concedesse. Ela não foi prometida quando nós oramos e pedimos pela vida eterna. Ela não foi prometida quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus. Não, foi prometida na eternidade. E essa afirmação se opõe a todos os méritos humanos.
Porque deixa claro, como diz a palavra de Deus, que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Isso evidencia que a promessa de Deus, no que concerne a vida eterna, é graça do começo até o final. Ninguém pediu. Ninguém deu alguma coisa a Deus para que depois ele retribuísse. Mas essa promessa nasceu da iniciativa graciosa, soberana e eterna de Deus lá, realmente, na eternidade e completamente independente dos homens. Agora, devemos nos perguntar, o que é essa vida prometida por Deus na eternidade? O que é a vida eterna? De maneira simples, nós devemos definir a vida eterna como sendo a salvação em seu pleno desenvolvimento. O final, a conclusão da salvação. É aquela vida com Deus, aquela vida para Deus na eternidade, durante a qual nós vamos cumprir tudo aquilo para o qual Deus nos criou e depois nos redimiu em Cristo Jesus. É a completa restauração do nosso relacionamento com Deus. É vida por causa dele, por meio dele e para ele. Então, quando chegarmos a desfrutar plenamente a vida eterna, significa que nós vamos amar a Deus, que nós vamos conhecê-lo de forma plena. Significa que nós haveremos de glorificá-lo, que ele será o nosso prazer, o grande prazer, o único prazer nosso estará no Senhor. Significa que não haverá naquele momento mais dor, tristeza, morte, doenças e principalmente não haverá mais nenhum pecado. Todo pecado da nossa vida estará fora. Nós apenas teremos o desejo, o prazer, a alegria de fazer tudo que Deus determinou. E é isso que Deus nos promete em Cristo Jesus. A vida eterna. Sermos quem realmente Ele planejou que nós fôssemos. Surge então essa pergunta. Deus fez a promessa na eternidade. Nós sabemos que essa promessa de vida eterna é estar para sempre com Deus e ser o que Deus determinou. Mas realmente nós podemos dizer que nós temos essa esperança que o apóstolo fala, a esperança da vida eterna. Podemos perguntar, você realmente se alegra nessa esperança que foi prometida por Deus? Você anseia por esse pleno desfrute da salvação? Você fala desta vida por vir para os seus filhos, para a sua esposa? Você fala desta vida por vir, a vida plena para seus amigos, para seus vizinhos? Mas você considera que esta promessa, a esperança da vida eterna, é a maior de todas as bênçãos que alguém poderia receber nessa vida? Que em Cristo e por causa de Cristo, para a glória de Cristo, Deus fez essa promessa de vida eterna e você abraça isso com todo o seu coração. Irmãos, entendam, não há nada melhor do que isso. Não há um prazer maior do que este. Não há uma riqueza maior do que esta. Não há uma bênção maior do que esta. A bênção de pertencer a Cristo e ter a esperança da vida eterna. Então, o primeiro ponto que observamos foi que esta vida eterna nos foi prometida, independente de nossas ações, por Deus na eternidade. Mas há um segundo ponto. Em segundo lugar, devemos observar que essa promessa de Deus é plenamente confiável. Quando em nossa cultura nós ouvimos sobre promessas, nós temos a tendência de ficar desconfiados. Quando alguém diz, eu prometo. Quando os políticos estão fazendo promessas na campanha eleitoral e tantas outras pessoas, nós ficamos desconfiados porque geralmente em nossa cultura as promessas não são cumpridas. E até poderíamos dizer, nesse momento parece que promessa é quase um sinônimo de mentira. Em Creta, onde Tito estava, não era muito diferente. No capítulo 1, versículo 12, diz que os cretenses eram conhecidos como mentirosos.
Daí devemos pressupor que também eles não cumpriam suas promessas. Mas aqui, em contraposição, as promessas do mundo de ontem, em Creta com Tito, e do mundo de hoje, aparece um outro tipo de promessa. A promessa feita por Deus, a promessa da vida eterna. E o que o apóstolo Paulo diz aos cretenses acostumados com mentira, e a nós também acostumados com mentira, é que essa promessa feita por Deus é plenamente confiável, porque ela foi feita por Deus. E então ele nos lembra algo sobre o caráter de Deus. É impossível a natureza de Deus mentir. Deus não pode mentir. Se Deus pudesse mentir, ele deixaria de ser Deus. Ele, sob hipótese alguma, pode mentir. Então veja, a nossa esperança quanto à vida eterna está baseada na veracidade absoluta de Deus. Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir. Então isso significa que se você pertence a Cristo Jesus, se você está entre aqueles que na eternidade o Pai deu ao Filho, você pode ter a absoluta certeza que em Cristo, por causa de Cristo, você tem a vida eterna. Se você pertence a Cristo, você pode ter certeza que Deus cumprirá a promessa. Você haverá de glorificar a Deus e ter prazer em Deus para todo sempre. A promessa de Deus é infalível, é plenamente confiável. Agora, se você fundamentar a sua esperança para a vida eterna em você mesmo, você poderá rapidamente perceber que você não é capaz de manter essa esperança nem uma hora sequer. Logo as suas fraquezas e pecados aparecem e vão acusar e dizer a você: olha, você é indigno da vida eterna. Você hoje mentiu. Hoje você se irritou com sua esposa. Hoje você se irritou com seus filhos. Hoje você não cumpriu sua palavra. 1000 pecados aparecerão e dirão: você não é digno da vida eterna. Então, se você fundamenta a sua esperança em você mesmo, em sua disposição, em sua fé, em seu esforço, você sempre estará com dúvida sobre sua salvação. Mas o Espírito Santo quer que a nossa esperança esteja fundamentada em uma base sólida. Por isso, em vez de fazer com que nós olhemos para nós mesmos, o Espírito Santo faz com que nós olhemos para Deus, faz com que olhemos para a veracidade de Deus, para a imutabilidade de Deus. Deus não pode mentir, Deus não muda. Esse Deus que não pode mentir foi aquele que prometeu a vida eterna em Cristo. Portanto, irmãos, quando a sua fé vacilar, quando você tiver momentos da vida que você estiver cheio de dúvidas sobre sua fé, sobre a salvação, sobre o evangelho, sobre a vida cristã, quando você estiver com medo, lembre-se, a sua salvação não pode, não deve estar fundamentada em você e nas suas capacidades. Deve estar fundamentada em Deus, o Deus verdadeiro. Ele é o fundamento da nossa esperança. E as promessas de Deus nunca falham. O seu amor nunca desvanece. A sua graça é sempre uma fonte inesgotável para todos aqueles que a ela recorrem. Portanto, não duvide. Se você pertence a Cristo, se Cristo é seu e você é de Cristo, pode dizer com toda coragem e ânimo: eu tenho em Cristo a vida eterna. Agora que ouvimos que a promessa foi feita na eternidade, a promessa é plenamente confiável, devemos observar, por último, que essa é uma promessa que se manifesta por meio da pregação da palavra. Paulo não só diz que Deus fez a promessa na eternidade, mas que no tempo apropriado, diz ele em nosso texto, Deus manifestou, isto é, Deus fez conhecida esta promessa. E como ele fez isso? Como é que ele fez uma promessa na eternidade e agora no tempo ele a torna conhecida? Ele diz que Deus a fez conhecida por meio da pregação da sua palavra.
Assim, a esperança da vida eterna não é somente um estímulo para a pregação, mas ela é o próprio conteúdo da pregação. Observem que o que liga a promessa feita à eternidade ao seu cumprimento na eternidade. Pense assim, lá na eternidade, Deus fez a promessa. Ninguém ouviu, apenas Deus, as 3 pessoas estão lá. Deus fez a promessa da eternidade. Agora pense no outro polo da eternidade. Quando nós estivermos salvos plenamente em Cristo Jesus para todo sempre, desfrutando de tudo que Deus prometeu na eternidade, desfrutaremos de novo na eternidade. Aqui tem eternidade, aqui tem eternidade. E o que está no meio? Está o tempo, está a nossa vida. Mas o que conecta a promessa com a realização? Paulo diz, a pregação. Deus manifestou a vida eterna por meio da pregação da sua palavra. Então, no tempo presente, Deus manifesta a vida eterna por meio da proclamação do Evangelho. A palavra pregação aqui em nosso texto se refere a uma proclamação feita por um arauto. Quer dizer, o que é a pregação? É alguém que foi chamado por Deus, ordenado por Deus, capacitado por Deus para falar em nome do Rei, em nome do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a pregação não é sobre as preferências do pregador. Não é que o pregador diz assim, olha gente, essa semana eu assisti um filme muito legal. E então conta sobre o filme. Não é que o pregador diz, olha, eu estou lendo um filósofo. E aí, então ele começa a falar sobre esse filósofo. Ou então ele começa a falar sobre suas experiências, sobre sua vida, sobre a vida de outra pessoa, contar histórias, contar piadas. Não! Você nunca veria, no mundo antigo, o arauto dizer, olha, o rei me mandou aqui, mas enquanto eu não falo a mensagem do rei, eu vou divertir vocês com historinhas e piadas. Não. Se o arauto falasse qualquer coisa que o rei não mandou, ele perderia sua vida. Ele é apenas um servo falando em nome do rei. E suas palavras têm que ser fiéis às palavras do rei. Não um meio termo, não uma mistura, mas procurar realmente dizer somente aquilo que o rei ordenou. A pregação não é outra coisa, senão assim diz o Senhor. E aqui, em qualquer dia que vocês me ouvirem ou ouvirem outro pregador dizendo outra coisa que não seja fundamentada na palavra de Deus, vocês devem correr, porque a vida de vocês estará sob perigo. Porque isso, a pregação, tem a ver não só com essa vida, tem a ver com a vida eterna. Paulo então diz que ele foi ordenado como um arauto para falar em nome do rei. É por isso que ele diz que a pregação lhe foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Ele não se fez ministro, mas Deus o chamou e o ordenou. A implicação disso é de que Paulo estava a serviço de Deus. Isso quer dizer que Deus tem interesse neste assunto. Deus se interessa por esse assunto da pregação. Por quê que Deus tem interesse na pregação? Porque a pregação, diz Paulo, é o meio que Deus escolheu para tornar conhecida em nosso tempo aquela promessa que ele fez na eternidade. Ele quer comunicar a vida eterna aos eleitos. A pregação não é só a mensagem que diz a vida eterna existe. A pregação é o poder de Deus para conceder a vida eterna àqueles que ouvem e creem no Evangelho. Então, o meio escolhido por Deus para promover a fé que é dos eleitos de Deus, versículo 1, não é outro meio senão a pregação. Em nossos dias, as pessoas estão cansadas da pregação. E então elas recorrem a outros meios. Elas acham que a vida eterna pode ser comunicada através de teatro, através de músicas, através de jograis, através de piadas, através de eventos. Mas nada disso foi ordenado por Deus.
O único meio que Deus estabeleceu para proclamar a vida eterna, o único meio que tem poder do céu, que é o instrumento que o Espírito Santo usa, é a proclamação do Evangelho. Somente a proclamação do Evangelho comunica aos ouvintes a vida eterna. Agora, ligada a essa esperança da vida eterna, ligando a esperança da vida eterna ao seu ministério como pregador da palavra, Paulo estava tentando também encorajar Tito. Lembrem, Tito estava passando por dificuldades. É como Paulo estivesse dizendo a Tito: olha, Tito, os meus labores, os meus trabalhos, o que me faz suportar tudo isso alegremente, todas as aflições do ministério, é que o trabalho que eu realizo, e também Tito, o trabalho que você realiza aí em Creta, diz respeito a essa esperança da vida eterna, o maior de todos os bens. Então esta é a mensagem que Tito, como representante de Paulo, estava ensinando em Creta. E isso fica evidente quando lemos no versículo 4, as palavras de encorajamento de Paulo. Ele diz: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Esse termo filho combina duas ideias. Uma de que que Paulo foi instrumento de Deus para a salvação de Tito, e a outra de que Tito era uma pessoa querida. Mas notem que Tito era um verdadeiro filho segundo a fé comum. Tito tinha a mesma fé de Paulo. Tito tinha a mesma esperança de Paulo. A pregação de Tito era a pregação igual a de Paulo, na mesma fé, o mesmo evangelho. Com isso, Paulo está querendo destacar lá em Creta a autoridade de Tito para trabalhar entre aquelas igrejas. E é sobre esse verdadeiro filho, na fé comum, que Paulo, no final do versículo 4, pronuncia as bênçãos de Deus, a graça e a paz. E essa graça e paz em nosso texto tem sua origem no próprio Deus. Tanto o Pai quanto o Filho. O Pai é chamado aqui de Salvador e o Filho também é chamado de Salvador. Isso quer dizer que a nossa salvação toda tem sua origem em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no Deus triuno. Paulo está destacando, de novo, a salvação e as bênçãos da salvação como provenientes de Deus. Amados irmãos, ao ouvirmos a pregação, então, da palavra de Deus, lembremos que este Deus, aqui chamado de nosso Salvador, ele nos comunica e nos faz crescer na esperança da vida eterna, por meio da pregação da sua palavra. Portanto, quando vocês estiverem ouvindo a pregação, lembrem-se que quando a pregação estiver de acordo com a palavra de Deus, vocês estarão ouvindo a voz do próprio Deus, aquele Deus que na eternidade prometeu a vida eterna. Lembrem-se então, quando Deus estiver falando com vocês, que Deus não mente, que o que ele nos diz em sua palavra é a verdade. Ele não pode mentir. Nenhuma promessa do evangelho falhará. Nenhuma das promessas a respeito da vida eterna, nenhuma das promessas a respeito do juízo eterno. E é sobre essa promessa da vida eterna de Deus que se fundamenta, diz Paulo, a fé dos eleitos de Deus. Olha de novo o versículo 1, ligado com o versículo de número 2. Diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. No texto grego há aqui uma preposição que indica que fé, aqui mencionada no versículo 1, e conhecimento da verdade, também mencionado no versículo 1, se fundamentam na esperança da vida eterna. De tal forma que a esperança da vida eterna aparece aqui não só como um estímulo para o conteúdo da pregação, mas também como um estímulo para confiar em Deus, um estímulo para buscar conhecer a verdade, um estímulo para viver piedosamente. Pense nas respostas para essas perguntas. Por que o ministro da palavra deve se preparar, orar, estudar a Bíblia e comparecer num culto
chegar à frente de um púlpito e anunciar a palavra de Deus. Qual a razão para isso? Qual a razão que daria o nosso texto? Por causa da vida eterna. Porque vocês devem sair de suas casas, vir até o culto, se assentar e ouvir alguém pregando a palavra de Deus. Qual a razão? Para serem ricos? Para terem sucesso? Para terem vitória sobre os problemas da vida? Não. Por causa da vida eterna. Por que nós devemos crescer no conhecimento da verdade? Por que nossa fé deve ser solidificada? Por que nós devemos viver uma vida piedosa? A resposta para todas essas perguntas é por causa da esperança da vida eterna. Portanto, amados irmãos, uma vez que essa esperança nos é comunicada por meio da pregação da palavra de Deus, nós precisamos ter a pregação na mais alta estima. Mas não qualquer pregação, mas somente aquela que faz nascer e crescer em nós a esperança da vida eterna. Então, como é que podemos saber que não é esta a pregação que estamos ouvindo? Que não estamos ouvindo a verdadeira pregação? Existem diversas maneiras de identificar isso. Mas eis uma que esse texto nos oferece. Uma maneira de identificar a falsa pregação. A verdadeira pregação faz com que cresça em nós a esperança da vida eterna. Faz com que nós olhemos para a vida eterna e que nós ansiemos pela vida eterna. A verdadeira pregação faz com que os nossos olhos estejam postos em Cristo, que por meio dele temos a vida eterna. Mas e a falsa pregação? A falsa pregação é sobre os seus desejos. A falsa pregação é sobre os seus prazeres, sobre sua vontade, sobre o seu sucesso, sobre a vida boa que você deseja. A falsa pregação faz com que seus olhos não olhem para cima, mas olhem para baixo. Ela foca o nosso olhar nos benefícios que nós podemos ter nesta vida. Ela nos dirá, olhe, se você tiver a coragem de Davi, você vai vencer os gigantes que se opõem à sua vida. Você vai se tornar cabeça e não cauda. Você vai ser melhor na sua empresa. O seu casamento será uma bênção. Seus filhos serão uma bênção. Promessas e promessas. Promessas dos homens, não de Deus. Promessas que fazem com que nós ansiemos uma vida boa. Que ansiemos por dinheiro, por posição, por nos dar bem, por coisas agradáveis nesse mundo. Mas aqui está uma outra promessa. Uma promessa que nos faz olhar para a eternidade, para aquilo que ainda virá. Uma promessa estabelecida e fundamentada em Deus. Então, os falsos mestres querem nos desviar da verdade, fazendo com que nós nos deleitemos nessa vida. Mas a palavra de Deus quer que nosso olhar, ainda que estejamos aqui, seja o olhar para a eternidade. Para que nós possamos dizer, apesar de estar neste mundo, eu não sou deste mundo. Então, devemos nos perguntar constantemente, à luz do fato de que existe verdadeira pregação e falsa pregação, devemos nos perguntar, eu estou ouvindo pregação fiel do Evangelho, que faz voltar minha atenção para Deus e para a vida eterna? Se eu estou ouvindo a fiel pregação, que valor eu tenho dado a ela? Como eu tenho me aproximado para ouvi-la? Eu tenho orado a respeito do que eu ouço. Eu tenho buscado a Deus para ver aplicada em mim a pregação de sua palavra. Como eu estou reagindo quando a verdade é colocada diante de mim? Amados irmãos, alegrem-se, portanto, em Cristo Jesus. Deus fez a promessa na eternidade e agora Ele tem feito com que ela seja comunicada a vocês por meio da pregação da palavra. E tudo que Deus diz, tudo que vocês ouvirem for conforme a palavra de Deus, vocês podem sempre ter a certeza, é plenamente confiável. Nenhuma das promessas de Deus falha. Então abracem esta promessa. Abracem a certeza da salvação. Se você está em Cristo, abrace isso. Abrace porque foi Deus quem providenciou essa salvação. Entenda bem, enquanto Cristo viver, você viverá. Enquanto Deus continuar verdadeiro, nós teremos a vida eterna.
Por mais fraco que eu e você sejamos, por mais que nós não consigamos manter as nossas promessas. Você já reparou isso? Começa o ano e você diz: este ano eu vou ler mais a Bíblia. Este ano eu vou orar mais. Este ano eu vou fazer isso ou aquilo. Você fala isso no final de dezembro e no meado de janeiro parece que tudo já se desfez. As nossas promessas falham. Nós mentimos para nós mesmos e até para Deus. Mas Deus nunca mente. Deus nunca falha. Cristo permanece o mesmo. E Ele é a fonte da vida eterna. Ele é o fundamento da nossa esperança. Então, não tire seus olhos de Cristo, porque todas, cada uma das promessas de Deus são suas, se você está em Cristo Jesus. Amém.